Capítulo 1, Parte 3. A seguir, apresentaremos passagens bíblicas que atestam, de forma sólida e concreta, a divindade, bem como a eternidade do Senhor Jesus, com alguns possíveis e eventuais comentários do autor ou ainda com citações referenciais. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A alusão aqui feita pelo profeta Isaías a Jesus, um menino nos nasceu, enfatiza que o Senhor é Deus forte, Pai da eternidade, o que encontra eco nas palavras do próprio Senhor em João 17,5, que nos diz: com aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, assegurando que ele estava antes que houvesse. João 20, 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. O apóstolo estava se dirigindo pessoalmente ao próprio Jesus Cristo, denominando-o, diante de todos os demais presentes, de Deus meu. Segunda Epístola de Pedro 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Evidencia-se nesta passagem Pedro denominando ao Senhor de o nosso Deus e Salvador. Epístola de Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Da mesma forma, Judas identifica ao Messias como Deus, dizendo: e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Se a expressão trouxesse dominador e ao Senhor nosso, se poderia até supor que no momento precedente à vírgula e à preposição a, seguida do artigo o escritor se referia a Deus Pai e que, na sequência da sentença, se referia a outra pessoa, Jesus. No entanto, isto não aconteceu no versículo 4 de Judas. O apóstolo se refere a Jesus Cristo como Deus e único dominador e Senhor nosso. Romanos 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui, o apóstolo Paulo, como os demais vistos até agora, também se refere a Cristo como Deus bendito eternamente. Evidencia-se que também para o apóstolo Paulo, Cristo era Deus, aquele mesmo que miraculosamente apresentou-se a ele na estrada de Damasco em uma luz muito resplandecente. Sim, Paulo tem a Cristo como Deus bendito eternamente. João 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Apocalipse 19:13, João mostra que Jesus estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus é a palavra viva, o Verbo.
Portanto, aqui se pode fazer uma ligação direta de Apocalipse 19:13 com João 1:1-3, com a referência direta de João em Apocalipse como Jesus sendo a palavra e também como Jesus sendo a palavra que estava com Deus no princípio do mundo e que também era o próprio Deus. João 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mais uma indicação clara do poder divino de Criador, atribuído pelo apóstolo a Jesus Cristo. Ainda com relação ao versículo 10 de João 1, podemos retornar aos versos 2 e 3 de João 1, onde o mesmo afirma que o mundo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 1 João 5:8. Apesar de algumas controvérsias teológicas sobre este versículo, o mesmo também enfatiza o seguinte: e 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. A Trindade é apresentada de forma clara e bastante objetiva nesta passagem, afirmando que os 3 são um no céu. Como visto há pouco em Apocalipse 19:13, João mostra que Jesus estava vestido de veste tingida de sangue e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Jesus é a palavra viva, o Verbo. 1 João 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ao afirmar que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, João deixa claro que Jesus é este ser, pois todo o verso se refere a ele e, com o uso do pronome demonstrativo este e não esse, que poderia referir-se a Deus Pai, também presente no início do capítulo 5, deve-se deduzir que se trata de Jesus, que é o personagem mais próximo do contexto do versículo.